Olá galera, hoje nós vamos falar sobre as edições especiais do Fusca. E o Volkswagen Fusca, na verdade, sua criação era para ser um carro barato, um carro que o povo pudesse comprar. Tanto que a tradução do nome Volkswagen seria carro do povo, que Volkswagen é uma palavra alemã e carro do povo seria uma frase em português, mas o significado é o mesmo. Com o passar do tempo, o Fusca ele foi ficando cada vez mais caro, tanto pela desvalorização do dinheiro e valorização da matéria-prima, como também foi aumentando seus opcionais, aumentando o tipo de seta, colocando relógio de hora, colocando velocímetro, colocando marcador de combustível. Ele foi colocando mais coisas no Fusca e ele foi ficando mais caro. Então em 1955 fizeram um Fusca que o Fusca era o pé de boi. O pé de boi não tinha espaço para colocar o rádio, ele não tinha marcador de combustível, o pé de boi não tinha aquela gradezinha que coloca um alto-falante do rádio, ele não tinha nem espaço para o rádio, ele não tinha espaço para o cinzeiro, ele não tinha nada o carro, nem porta-luvas, ele estava no lugar, só que não tinha tampa o porta-luva. O forro de teto, ele só cobria o centro do forro de teto, as laterais eram expostas e na lata do carro. O forro de porta não tinha acabamento nenhum, era só uma folha e acabou, não tinha tecido, não tinha curvinho, não tinha nada. Na verdade ali dentro só tinha o volante, velocímetro e os bancos. Quebra-vento, que o Fusca ele tem o quebra-vento para você abrir, para entrar mais vento no Fusca. Aquele quebra-vento do pé de boi, ele era um quebra-vento falso, ele era um quebra-vento que não abria. E na parte externa, os para-choques dele eram da cor branca, ele não tinha cromado. O carro não tinha nem seta, o carro tinha. Ou seja, era um carro totalmente pelado, era um carro totalmente básico e ele só tinha um intuito de ser barato. Esse pé de boi hoje é um modelo muito raro. Por que era um modelo raro? Porque naquela época não existia financiamento. Ou você tinha dinheiro para comprar o carro ou você não tinha. Então muita gente ia lá e comprava o pé de boi por ele ser mais em conta e depois ia montando, colocava a seta do outro carro, colocava os itens, as calotas cromadas do Fusca mais completo, colocava os para-choques cromados, os faróis cromados, colocava a grade que não tinha do alto-falante, fazia o corte ali para colocar o som, botava a tampa do porta-luva, botava carpete, botava o outro forro. Ou seja, eles compravam o pé de boi e iam montando. Por isso que hoje ele é um modelo raro. Os que sobreviveram sem alterações são bastante raros. E o pé de boi ele foi fabricado até 1970, quando ele saiu de linha, né? Na verdade, ele foi só da primeira série de 70. Quando chegou na segunda série de 1970, que já era o Fusca, digamos assim, mais moderno, ele teve umas diferenças ali, o Fusca, mesmo porque tinha um apelido ali nos anos 60 que o Fusca, desde o seu primeiro ali desenvolvimento, ele não teve grandes alterações, só foi colocado coisas de segurança, que seriam as setas luminosas, e aumentar a janela traseira. Fora isso, não teve alterações. Então falavam isso, o Fusca, desde quando ele veio para o Brasil, em 1950, até hoje ele não teve alterações. Então eles, em 1970, eles quiseram quebrar isso, fizeram uma alteração no carro. Mudaram o capô, mudaram as caixas de ar, mudaram as rodas, no caso do Fuscão, né, que era já umas rodas 4 furos. No caso do Fuscão já colocaram o freio a disco. O pé de boi não foi para a versão nova, né? Ele acabou ali. Também em 1965, outra versão especial. Enquanto o pé de boi era o carro mais básico, esse era um pouco mais completo, porque ele tinha tudo que o Fusca normal tinha. Ele tinha calotas cromadas, ele tinha para-choques cromados, ele tinha batentes dos para-choques, ele tinha aros de farol cromado, ele tinha tudo. Só que ele tinha uma coisa a mais. Ele tinha teto solar. Foi o primeiro carro brasileiro a vir de fábrica com teto solar. O teto solar desse Fusca, ele era feito de lata, ele cobria aqui a parte dos bancos dianteiros e você podia abrir ele com uma manivela. Você virava a manivela, você abria como se fosse uma máquina de vidro. Ele corria para dentro do teto e abria, você podia correr ele de volta e fechá-lo. Só que naquela época o povo não estava pronto para um acessório desses. E aí batizaram o carro de Cornovagen. Vocês escutaram a Ravena rindo de fundo. O Cornovagen, digamos assim, botaram um Fusca com teto solar que é para dar espaço pro chifre, o chifre sair pelo teto do carro. Mano, aqui esse apelido acabou com o carro. Acabou, teve até vendas no início ali, só que depois acabou as vendas. Cornovagen, vou comprar um carro de corno, não quero ser corno, não quero comprar um carro de corno, isso aí acabou.
muitos que saíram com o teto solar de fábrica acabaram sendo tampados posteriormente e muitos não compravam, preferiam comprar o Fusca sem esse acessório do que o Fusca com esse acessório. Por isso que ele é um Fusca raro. E também ele é um Fusca raro porque devido ao seu apelido ele saiu de produção no ano seguinte, em 1966. Ou seja, esse Fusca só existe no ano de 65 e 66. E eu, mó inocente em São Paulo, vi um carro com, achei que era. Um corno, eu fiz um escândalo no carro. Aí mandei foto pro Rodrigo, não era não, né? Era só um detalhe. Era um Fusca dos anos 70. Era um acessório só. Só que ele fez aquele corte, que muita gente mata o Fusca fazendo esse corte pra colocar o ragtop. E bota a fotinho que eu tirei. Eu vou ter que resgatar do WhatsApp, mas depois eu pego. Que em 1979 começou a sair a traseira Fafá. O Fusca, do Fuscão, ele tinha aqui na tampa do capô, duas aberturas de ar. E no caso de 74, começou a sair 4 entradas de ar. E como muita gente colocava todos os itens do Fuscão no Fusca 1300, em 75 teve a versão 1300L. E essa versão 1300L foi até os anos 80. Só que em 79, a versão 1300L ela ganhou a opção de Fafá, ele e a versão 1600 ganharam a versão Fafá, só a 1300 que ainda ficou com a lanterna bicolor. E acabou, não tinha as entradas de ar, tanto no 1600 quanto no 1300L, e o 1300 era a mesma tampa, e muita coisa começou a ser retirado do carro. E aí falaram que o Fusca estava ficando mais pelado, estava ficando mais vazio, e isso começou a impactar também nas vendas do Fusca. O Fusca começou a perder vendas no início de 1980. O pessoal comprava o Monza, que o Monza vinha completão, do que o Fusca, que estava ficando mais básico. Então começaram a fazer versões especiais do Fusca um ano atrás do outro, a partir do ano de 1980. E o primeiro Fusca que saiu em 1980, uma edição especial, era o Fusca Série Prata. Muita gente acha que qualquer Fusca pintado de prata, já que da série Prata todos eram pintados de prata, que é da série Prata, só que não. Só saiu 100 Fuscas dessa versão. Essa versão ele tinha a soleira na porta em carpete, ele tinha bancos no meio de tecido e nas laterais de curvim, ele tinha o forro revestido em plástico preto, ele tinha a grade do rádio e aquela grade que fica atrás do marcador de combustível em prata, a tampa do porta-luva em prata, ele tinha o volante do Passat, só que o volante, em vez de estar escrito Passat, que no caso do Passat está escrito Passat, ali estava escrito prata. Tinha uma plaquinha no painel que dizia qual era o número daquela versão. Por exemplo, você tinha um Fusca série Prata 65, daí estava lá no painel uma plaquinha Prata 65/100. Era o 65 de 100. Estou dando um exemplo aqui. Se você tivesse esse Fusca, você ia ver esse item no painel. E ele também tinha desembaçador traseiro. Os vidros traseiros basculantes. Ou seja, ele começaram a colocar mais coisas no Fusca para dizer que o Fusca era melhor equipado, embora só 100 unidades desse Fusca. E em 82, os mostradores do Fusca ficaram quadrados. Era um marcador redondo do velocímetro e só o relógio de combustível era quadrado, embora com acabamentos em volta, às vezes cromados, às vezes cinza. E em 1982, todos os Fuscas saíram com 3 mostradores quadrados. O do velocímetro era um mostrador quadrado, o do combustível era um mostrador quadrado, e aqui tinha um tampado que podia ser contagiros, podia ser marcador de voltagem da bateria e podia ser o que a maioria colocava como opcional, relógio de hora. Em 82 saiu o Fusca GL. O que significa a sigla GL? Gran Luxo. Ele era um Fusca com bancos em veludo, com forros de porta em veludo, soleira dos forros de porta em carpete. A soleira é a parte de baixo do forro de porta. Por que soleira? Porque muita gente abre pouco a porta e acaba raspando a ponta do sapato no forro de porta. Acabava marcando. E soleira seria uma faixa de carpete embaixo do forro de porta. Por quê? Porque se o sapato passasse no carpete ele não marcava nada. O GL ele foi produzido até 1983. Em 1983 pararam de fazer o Fusca GL. A próxima versão já começou em 1984, que é o Fusca Love. Embora a Volkswagen nunca colocou o nome Love. Quem colocou o nome Love foram os amantes de Fusca. A Volkswagen só falou que era um Fusca 84 série especial. Esse Fusca
O GL lá, ele já vinha com roda de Brasília. As rodas que eram originárias era 14 de Brasília. Nesse Fusca 84 continuou com rodas de Brasília, continuou com os forros em veludo, continuou com bancos em veludo, continuou vidros basculantes traseiro, continuou com desembaçador traseiro, ficou com todos os opcionais. Só que a diferença desse Fusca é que todos eles vinham com freio a disco e motorização 1600 a álcool, dupla carburação movido a álcool. É difícil você achar um carro dos anos 80 que não tenha saído com álcool de fábrica, porque o álcool ali era a grande tecnologia do momento. Todos os carros praticamente, e principalmente os topos de linha, vinham movidos a álcool. Aí ficaram com aquela que carro a álcool é uma merda, porque naquela época carro a álcool era ruim de ligar, você tinha que ejetar gasolina no carburador, ligar ele, deixar um tempo ele aquecendo com o afogador, depois tirar o afogador, ele não podia andar com o afogador puxado porque prejudicava o motor. Em 1984 também saiu uma outra versão especial, que era Fusca Verde Cristalino. Esse Fusca ele vinha com todos os opcionais, ele vinha com bancos de veludo, desembaçador traseiro, vidros basculantes, rodas de Brasília, soleira em carpete, revestido em plástico preto, com opcional. Ele vinha com o relógio de hora, você podia ter o opcional de trocar o relógio de hora ou por um voltímetro ou por um contagiro, e ele vinha com motor 1600 a gasolina. Diferente do Fusca Love, que ele era álcool, esse era a gasolina. E esse era só da cor verde cristalino. Esse foi produzido até o ano de 1985. Por que 1985? Porque em 1986 saiu o Fusca Última Série. A Volkswagen ela estava perdendo espaço para a Chevrolet, o Monza. O Monza já era campeão de vendas, não só perdeu vendas para o Monza, como o Monza passou a Volkswagen. E o povo estava gostando, estava preferindo um sedã médio, um sedã um pouquinho mais luxuoso. Então a fábrica da Volkswagen, que já tinha o Voyage, já tinha o Santana ali nos anos 80, eles queriam promover mais o Santana e o Voyage, que o povo preferia um sedã médio, do que o Fusca. Então eles pegaram a fábrica que era do Fusca, eles iam tirar o Fusca de linha no ano seguinte, 87, já previam que o Fusca ia sair de linha. Então eles queriam pegar a fábrica do Fusca para aumentar a produção do Santana e do Voyage, para tentar assim, dar uma turbinada nas vendas da marca. E em 1986, devido a isso, saiu o Fusca Última Série, com 850 unidades produzidas, esse Última Série em 86. Ele vinha com todos os opcionais ainda no Fusca. Ele vinha ali com aquele marcador quadrado ali no painel, ou você podia escolher ali, ele vinha com o relógio de hora, você podia trocar pelo marcador de voltagem da bateria, você podia trocar pelo contagiros. Ele vinha com plástico preto no painel, igual os outros, a revestimento de plástico. Ele vinha com as forrações de porta em tecido, não era veludo, era tecido. Vinha com bancos de tecido. Ele vinha com a soleira em carpete, ele vinha com desembaçador traseiro e ele vinha completo, né? Era um carro mais completo, esses últimas séries, em questão de banco, tudo, já. Ele vinha com freio a disco na dianteira, ele vinha completo esse Fusca, que ele foi fabricado em 1986, só que o verdadeiro Última Série não foi em 86, foi em 87. Esse 87 era igualzinho ao de 86. Só que foram fabricados em 87 apenas 5 unidades, que são muito raras. Tem uma lenda popular que teve alguns Fuscas que foram produzidos em 1988, só que esses Fuscas foram apenas para a diretoria da fábrica da Volkswagen e para as escolas que ensinavam mecânicas. Não se tem certeza se existe realmente um Fusca em 1988 que saiu para a gerência da Volkswagen, para os estudantes de mecânica da época. Eu acredito que não saiu Fusca em 1988, só saiu os últimos, os bem raros, 5 Fuscas de 1987. E ele ficou fora de linha. Pela segunda vez ele teve uma pausa, né? Porque a primeira pausa foi lá em 1933, com o começo da Segunda Guerra Mundial, e foi terminada em 1945. Foi a primeira pausa do Fusca. A segunda pausa, vamos colocar que foi aqui de 87 a 93, porque em 93 saiu o Fusca do Itamar, a pedido do então presidente da República da época, Itamar Franco. Então ele ganhou esse apelido, Fusca Itamar. O que o Fusca Itamar tinha?
que os outros não tinham. Ele já tinha sistema de segurança mais aprimorado, ele tinha freios a disco na dianteira, ele tinha cinto 3 pontas, ele tinha bancos em tecido, inclusive os bancos dele era igual do Gol, ele tinha volante de Gol, os volantes que saíam no Gol também saíam nos Fuscas do Itamar. O Fusca, o painel dele, os forros de porta eram revestidos em cinza claro, os forros de porta em tecido, o painel em plástico de cinza claro, também com os opcionais de relógio de hora, ou contagiro, ou voltímetro, painel com os mostradores quadrados, que nem começou a sair a partir de 82. Ele tinha um adesivo lateral. Todos os Fuscas aqui, ele tem um friso, né? Exceto os 1300 mais básicos, os Fusca mais básicos e o pé de boi não tinha friso, mas a maioria dos Fuscas tem um friso aqui na lateral. O friso do Itamar, ele era um friso adesivo. Enquanto os outros Fuscas eram um friso prata, teve até Fuscas que saíram com friso preto. No caso do Itamar, o friso dele era adesivo. Tinha adesivo amarelo, tinha adesivo em preto, tinha adesivo em branco. O adesivo dependia da cor do carro. Meus pais tiveram o Fusca Itamar Zero. Posso dizer que eu tive um Fusca Zero, ele veio igualzinho, né, com plástico nos bancos, cheirinho de novo, que dura mais de um ano, e realmente ele era cinza claro por dentro, é verdade, tudo isso daí. Era lindo, porque a minha prima vomitou no carro, lembra que eu te falei? Minha prima vomitou no carro, meu pai ficou pé da vida, e até sair aquele cheiro, impregnou no carro, lava, limpa o estofado, e o carro zero com plástico, e minha prima vomita no carro. Pois é. E era um Fusca branco, que meu pai deu de presente pra minha mãe, o Fusquinha Zero. E aí, esse Fusca faz tanto parte da família na época, que foi que a minha mãe teve a minha irmã. E saiu com um Fusca. Os Fuscas da minha vida foram 3, né? Foram o meu Fusca de infância, que era o carro dos meus pais, que era um Fusca 72 1500. Eu tive um Fusca posteriormente, meu primeiro Fusca foi um Fusca 82 1300, já com os painéis quadrados lá, ele não tinha relógio de hora, nem voltímetro, nem RPM, ele era tampado, ele era um 1300 básico, o painel era da cor do carro e o velocímetro e marcador de combustível já eram quadrados. Então, a minha avó, ela tinha um Fusca Zero, igual o meu avô tinha um Escort Zero. Então tinha um Fusca Zero já da minha avó. E aí depois os meus pais compraram os Fuscas usados. Aí tinha aquele cara verde que eu te falei que não andava. E teve mais os 2 beges, antes do Fusca Zero. Eu não sei qual era o Fusca, né? O modelo dele, o ano dele. Só sei que tinha um cheiro de gasolina dentro do Fusca. E aí depois veio esse branco que foi o Fusca que a gente teve zero. Aí posso dizer que eu tive um Fusca Zero. Você teve um Fusca Zero, amor? Não, meus Fusca Zero... Quando eu tirei carta, o Fusca não estava em linha. Sim, eu também, não tava... Eu nunca dirigi um Fusca. Eu já tive 2, né? Tive esse 82 que eu estava falando agora. Sim. Esse 82, o fim dele é que meu pai comprou um Gol, ele me deu o Gol, só que ele queria que eu vendesse o Fusca. Não eu vendesse o Fusca, que ele vendesse o Fusca. Então... E aí ele ia ficar com o dinheiro que ele pegasse no Fusca como se fosse o pagamento pelo Gol. Aí ele me deu um Gol quadrado na época, daí então eu me desfiz do Fusca 82. Posteriormente eu comprei um outro Fusca 77. Só que o 77 ele não tinha nada de original, embora ele tinha o velocímetro redondo e o marcador de combustível de 77, ele era já com a traseira Fafá, ele era um 1300, mas já estava com motor 1600, ele já era um Fusca todo modificado, ele não tinha quebra-vento, ele tinha um vidro inteiriço aqui na lateral. Já quando eu comprei ele assim. Eu acabei voltando muitas coisas dele, o original. Eu voltei o capô da época, porque ele estava tampado aqui, é uma entrada de ar. Eu coloquei aquela caixa de ar do 77, eu coloquei a tampa com a grelhinha, que eles chamavam de grelha, do 77. Eu comecei a trazer ele de volta. Ele estava com os piscas no para-choque, uns piscas parecidos com o da Brasília. Eu voltei os piscas normais pro carro. Eu comecei a voltar ele original, só que daí eu meio que desisti, né? Porque tinha muita coisa para voltar para original, porque ele estava muito modificado, acabei
vendendo ele antes. E eu peguei a placa de uma foto desse nosso Fusca Zero que meus pais venderam, passaram pra frente, e eu descobri que ele tá no interior de São Paulo inteirinho. Ele tá inteirinho, eu descobri, e tem até a foto mais atual do Fusca, e tá igualzinho. Eu acho que a pessoa manteve a originalidade, pelo menos na época que era do Itamar, porque pelo menos a parte externa do carro tá igualzinho quando era nosso. E era mó legal, gente, é mó legal ter um carro assim, né, um carro zero, ainda mais um Fusquinha. E a gente ia pra São... Esse não parava na rampinha. Na rampa, Esse 147 você falou que parou na rampa. Foi, Esse subia a rampa. É. Aliás, Fusca é um dos melhores carros para subir rampa. Voltando para o vídeo, teve um Fusca chamado Fusca Série Ouro, que só saiu no ano de 1996. Esse Fusca ele marca o fim da produção do Fusca no Brasil. Só foram fabricadas 1.500 unidades desse Fusca Série Ouro. E esse Fusca, ele era um Fusca do Itamar. Tudo que tinha no Fusca do Itamar, esse Fusca também tinha. Ele era igualzinho o Fusca do Itamar. Só que ele ganhou essa versão Série Ouro porque em uma homenagem ao final de produção do Fusca. O Fusca no México ele continuou até 2003, mas no Brasil ele saiu de produção em 1996. Se você tem alguma outra série especial do Fusca que devia ter entrado nessa lista, que eu devia ter mencionado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você acha que algum Fusca que eu falei aqui não devia estar entre as séries especiais do Fusca, comentem aqui também. E se você assistiu esse vídeo até aqui, claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você assiste um vídeo até o final? Você dá um like no vídeo, você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. Porque se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gostou desse vídeo. E eu te convido a você se inscrever nesse canal, garanto que você não vai se arrepender. Um grande abraço, até a próxima, tchau galera!